De graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, nós estamos nessa série de mensagens que fala sobre famílias que são como pontes no tempo, porque são as nossas ligações entre gerações mais profundas que reconciliam através de um bom relacionamento as novas gerações com as antigas. E mantém vivas algumas tradições, e não só tradições, mas mantém vivo o testemunho da fé, em que a gente vive a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente consiga atravessar os séculos com uma fé viva, e não uma fé morta. É possível a gente ter igrejas cheias de famílias com fé morta. É possível. Possível e bem comum. Mas o nosso desejo não é esse. O desejo como igreja de Jesus é que a gente tenha famílias com uma fé viva, uma fé poderosa, uma fé cheia de testemunho. Testemunho esse que faz com que a nossa espiritualidade, a nossa fé no Cristo vivo e ressurreto seja uma fé tão poderosa que transforme os lugares por onde nossos filhos vão passar, por onde nós vamos passar, que faça da nossa casa um sinal do reino de Deus. E quando nos unimos como família espiritual, esta grande igreja, este lugar de encontro, seja esse também um sinal de esperança, um sinal histórico do reino de Deus. Para isso existir, as famílias são responsáveis por construir essas pontes no tempo. Pontes sólidas, fortes, para que nossos filhos possam passar por elas e nós podemos passar por elas também ao encontro deles e assim perpetuando esse testemunho vivo. Nosso tema de hoje de manhã é um tema muito importante para a construção desses alicerces, dessas pontes geracionais. Se chama Conversas que Curam. Conversas que curam, ou diálogos que curam. Uma das coisas mais problemáticas na nossa estrutura familiar hoje é a ausência de conversas, é a ausência de diálogos, é a ausência das possibilidades de se falar sobre as nossas grandes diferenças geracionais em lugares seguros. E não digo um lugar seguro, um lugar protegido da maldade do mundo, mas um lugar seguro em que se possa ouvir de forma atenta, de forma acolhedora, de forma completa. E como é que eu entendo essa forma completa, em termos, usando termos técnicos, mas também para que a gente aprenda do que é fazer e construir lugares seguros para que essas conversas aconteçam. Como que a gente pode construir isso na nossa casa? De maneira prática, como que eu transformo o nosso quarto, sala, ou sei lá onde é que a gente faz as nossas conversas mais importantes, em lugares seguros para que pais e filhos, avós e netos, familiares, se juntem e possam ali se expressar de maneira sincera, honesta e profunda, sem que haja ali preconceito, violência, opressão, sem que haja ali algum tipo de isolamento, sem que haja ali algum tipo de hipocrisia, mas em que todos se expõem de maneira honesta e que de maneira honesta procuram encontrar um caminho para construir essa ponte, para fazer dessa ponte um lugar de travessia seguro, para que haja testemunho ali de redenção, de perdão, de reconciliação entre as gerações. Como a gente faz isso? Como a gente olha para as nossas habilidades humanas de relacionamento e a gente olha à luz da Bíblia, como a gente encontra isso? Então eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, eu quero ler apenas um versículo com os irmãos e com as irmãs. Eu quero ler o versículo 51.
Diz assim, Lucas capítulo 2, 51. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Então foi com eles para Nazaré, era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Pai querido, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Que ela produza fruto dentro de nós. Que ela tenha esse poder transformador para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Há um termo cunhado já recentemente, dentro das mediações familiares, chamada escutativa. A escutativa, para quem não sabe, é uma técnica de comunicação que vai além de simplesmente ouvir o que a outra pessoa está dizendo. Ela trata de prestar atenção com intenção e empatia. Ela busca compreender de fato, a mensagem do interlocutor, tanto o conteúdo quanto os sentimentos por trás daquele conteúdo que está dizendo. Algumas características da escutativa. Presença total. Presença total. O que isso significa? Estar realmente presente na conversa. Coisa difícil hoje em dia. Né? Muito difícil. Né? Hoje tem até justificativa pelo chat GPT. Você disse que tem TDAH e está tudo bem. Não dá para usar isso como desculpa, gente. A gente tem uma missão aqui, certo? Presença total. Tem que estar presente na conversa, sem distração, sem interrupção e sem julgamentos. Presença total. A gente abandona aquele serzinho juiz que a gente tem aqui dentro. Todo mundo tem um juiz dentro de você, né? Um juizão bem forte às vezes. A gente deixa ele quietinho, tá? Não é hora do juiz, é hora de você escutar. Vamos escutar. É hora de estar presente. Porque senão, se a gente deixa o juiz solto, a gente ouve a primeira atrocidade no nosso ouvido e a gente já está julgando. Aí nem escuta o resto. Nem para compreender. Tem que deixar o juiz de lado. Tá? Tem que deixar as distrações de lado. Tem que ir para um lugar em que se escute em presença total. Segunda coisa, empatia. É necessário tentar se colocar no lugar do outro para entender o ponto de vista e os sentimentos envolvidos. Tá? Vamos falar mais de empatia daqui a pouco. Terceira coisa, feedback verbal e não verbal. O que isso quer dizer? Aquela coisa de entendo, isso, sim. Parece automático, parece besta, mas é um exercício para você, não é para o outro. O outro acaba vendo você o interesse, mas você se propõe a... Eu estou entendendo o que ele está falando? Sim, concordo. Acenando com a cabeça. Escutativa precisa disso. 4, parafrasear e resumir. Repetir com suas próprias palavras o que a pessoa disse para garantir que você entendeu corretamente. Está tomando nota? Tá? Vai estar no guia do PG depois. Evitar interrupções. A escutativa requer paciência. Interromper passa a mensagem de que o que você tem a dizer é menos importante do que aquilo. O que isso significa? Isso é uma coisa que a gente que é pastor aprende no seminário. A gente vai dar aconselhamento, a gente tem que tirar telefone de lado, tudo que te interrompe. Porque se você está conversando com seu filho, com sua filha, com seu neto, toca o telefone, você pega o celular, é mais importante o celular do que o seu filho. A mensagem está dita. Desliga, põe longe. Ah, mas essa ligação é muito importante. Se você não vê, você não vai saber o que é. O mais importante é quem está na sua frente. Essa é uma das coisas mais legais que eu li uma vez numa autobiografia de um ex-presidente norte-americano. Ele dizia que, numa entrevista, ele foi perguntado assim, qual é a pessoa mais importante da sua vida? E aí ele olhou assim, o presidente dos Estados Unidos, né? Imagina, a exposição do cara. Podia, se ele dissesse que era a mãe, a esposa ficava brava. Se dissesse que era a esposa, ficava brava. Se dissesse qualquer outra pessoa, imagina quantas pessoas importantes um presidente dos Estados Unidos não tem. E ele respondeu, a pessoa mais importante da minha vida é aquela que está diante de mim naquele momento. Porque quando a gente condiciona isso, a gente consegue entender que eu preciso tomar cuidado, porque essa pessoa aqui é a mais importante. Se é a pessoa mais importante, não existe nada ao redor que me atrapalhe de escutar o que aquela pessoa tem a dizer. Por último, perguntas abertas. Estimulam o diálogo e demonstram interesse genuíno. Como você se sentiu com isso? Olha o gabarito aí, viu? Escutativa.
Legal? Difícil, né? Difícil. 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 Mas precisamos tentar. É legal. É um caminho. Por que a escutativa é importante? Por que ela é importante nesse projeto nosso? Ela melhora os relacionamentos interpessoais. Ela evita mal-entendido. Evita conflito. Evita. Vamos ter ainda, tá? Não é solução. Vamos ter. Ela aumenta a confiança, o respeito mútuo. Não é porque eu sou pai que eu vou deixar de escutar meu filho. Não é porque os meus problemas eu acho mais importante do que o seu. Está todo mundo aqui, ó. Ela promove ambientes mais colaborativos. Ela ajuda a tomar decisões mais informadas. Aquela coisa da gente achar que o nosso filho está sentindo isso porque eu sei, porque alguma pessoa falou que... Aí a gente deduz. Né? Não, só pode ser isso. Porque a minha vizinha um dia falou que o filho dela também está sentindo isso, é isso. Esse comportamento é isso. Aí você vai lá, toma uma atitude nada a ver, passa uma vergonha danada, teu filho fica te olhando, fala assim, o que é isso, pai? Está passando vergonha? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Tem uma piada que eu vi uma vez que eu achei muito interessante, que é justamente essas perguntas que os filhos fazem para a gente, que deixam a gente de cabelo em pé. Você, papai e mamãe, já recebeu essas perguntas? Eu tenho uma filha de 6 anos que já me faz perguntas assim. Às vezes eu fico meio preocupado. Mas eu sei que vai piorar. Mas aí, essa piada ajuda a gente a entender isso aqui. Que o menino chega para o pai e fala assim, papai, o que é virgem? Aí o papai, chegou o tempo, a conversa chegou. Já alonga, já baixa a cabeça, vamos lá, filho, senta aqui. E ele dá toda a explicação do que é uma virgindade em termos sexuais. E aí o filho vira para ele e fala, papai, e o que é extra virgem, pegando o azeite? O pai está falando de quê, afinal? Precisamos saber do que nossos filhos estão falando? Precisamos. Saber do que os jovens, os adolescentes estão falando? Precisamos. Antes de a gente saber, a gente precisa ouvir. Aonde você está, meu filho, minha filha? Aonde vocês estão? Da onde vem isso? Nós não estamos ouvindo. Nós não estamos sentindo. Nós não estamos sabendo. Nossa escuta está longe daqui. E a gente quer resolver o problema do nosso jeito, de qualquer jeito. Segundo conceito importante para os diálogos e esses lugares seguros, para construir lugares seguros, empatia. Uma das coisas utilizadas pela escutativa. O que é empatia? Capacidade de se colocar no lugar do outro, certo? Tentando compreender seus sentimentos, emoções, perspectivas. Não se trata apenas de você sentir o que o outro sente, mas de entender e se conectar emocionalmente com ela e sem nenhum julgamento. Entendeu? Então, tipo de empatia. A gente pode ter o que a psicologia chama de empatia cognitiva, que é compreender racionalmente o que o outro está sentindo e pensando. Eu entendo por que você ficou frustrado com aquela situação. Tem empatia emocional ou afetiva, que é quando você realmente sente de forma espelhada a emoção da outra pessoa. Sentir tristeza quando vê alguém chorando, por exemplo, é uma empatia emocional. Empatia compassiva vai além de sentir ou entender, envolve o desejo de ajudar. Eu sinto sua dor e eu quero fazer algo por você. Então, essa empatia ela é necessária para esse lugar de conversa. Então, a diferença, por exemplo, entre empatia, simpatia e compaixão. Empatia compreende sentir o que o outro sente. A simpatia tem sentimento de afeição e bondade, mas é totalmente superficial. Eu sou simpático, gosto dele. E compaixão é uma empatia mais o desejo genuíno de ajudar a aliviar o sofrimento. É uma combinação da empatia compassiva com uma atitude caridosa. Certo? E o que atrapalha a gente na empatia, por exemplo? Atrapalha o preconceito. Às vezes a gente tem preconceitos, todos nós somos preconceituosos. A gente tem conceitos construídos durante toda a nossa existência. E o preconceito atrapalha, tanto da geração mais nova quanto a geração mais velha, quanto vice-versa. Temos preconceitos. E isso faz a gente o quê? Ter julgamentos rápidos. Mal a gente escuta uma coisa, a gente já está, não, isso aí eu sei o que é, isso aí é isso. Calma, não é isso não, não estou dizendo, não, isso aí é. Né? Eu sei que isso aí é isso. Eu tenho um personagem antigo que dizia isso, que a filha falava assim, eu estou escutando MP3, mãe. MP3? Não, você é do Senhor, MP3 é do diabo. Né? Teve uma pesquisa uma vez na internet que fazia assim, o que você acha, na hora que estava lançando essa coisa do MP3 na rua, assim, o que você acha do seu filho usar MP3? Ah, isso é um absurdo. MP3, isso tinha que ser banido, isso é coisa de gente vagabunda que não pode usar, essa juventude de hoje em dia. Né?
A gente, às vezes, carrega algumas coisas que a gente não sabe de onde vem, né? E aí a gente é precipitado em agir, tomar decisões, conceituar e colocar numa caixa. O pior é quando a gente fecha a caixa, lacra e deixa ali quieto, ninguém mexe naquilo. É horrível, não tem como ter empatia com isso. Falta de escuta ativa. Egocentrismo, pressa. Falta de contato com realidades diferentes da sua. Você se isola só com gente que concorda com você. Gente que tem o mesmo discurso que você. Aí, meu amigo, minha amiga, não tem jeito. Você, quando ouvir alguma coisa diferente, aquilo vai gritar, vai ser ruim, vai ser avesso, vai arrepiar todos os cabelos, não tem jeito. Você está se isolando, vivendo numa bolha totalmente uniforme. A nossa espiritualidade não é uniforme, nossa espiritualidade é multiforme. Ou seja, nós temos um Deus que tem uma graça multiforme, de individualidades diferentes na coletividade onde nós realizamos a comunhão. É necessário ter contatos diferentes, para que a mente comece a abrir e enxergar coisas que nós não estamos vendo. E ser mais esclarecido. Empatia é ouvir com o coração. Alteridade. Terceiro elemento importantíssimo para a construção desse lugar seguro na sua casa. Alteridade é um conceito filosófico e social. Tá bom? Ele se refere à capacidade de reconhecer o outro como um sujeito totalmente diferente de si mesmo. O outro é totalmente outro. O que isso ajuda a gente? Qual é a diferença principal da empatia? A empatia, eu tento me sentir como a irmã Sofia se sentiu naquela situação. A alteridade diz assim, não, a Sofia vai se sentir de um jeito completamente diferente do meu, eu não vou conseguir alcançar aquilo lá. E eu preciso entender que a reação dela vai ser completamente diferente da minha, porque ela é completamente outra. Então, cada sujeito é diferente de si, com pensamentos, sentimentos, crenças, culturas e experiências próximas. Em outras palavras, é a consciência da diferença e o respeito por ela. Então, quais são os principais aspectos da alteridade? A gente reconhece o outro como legítimo. É legítimo. Porque ele é outro. Ele não é o meu filho não é um prolongamento de mim. A minha filha não é uma extensão de mim mesmo. Eu posso me ver em algumas coisas neles, mas eles são totalmente outro. Mas até dentro da minha casa, com as minhas influências, com o meu domínio, dentro das minhas possibilidades, ele vai ser assim, gostar de coisas que eu não gosto. Sim, vai gostar de coisas que você não gosta. Vai ter gostos diferentes, vai ter atitudes diferentes. Meu próprio filho, não acredito que fez isso, minha filha, vão ter atitudes diferentes, tanto para bom quanto para ruim. São totalmente outro. Seres humanos individuais receberam essa capacidade, não são fabricados para repetir. Tá? Quem repete é cachorro. Por isso que a gente tem guia de adestramento, de fazer, comportamento. Seres humanos não têm, família não tem. O outro é totalmente outro. Aceitar que o outro tem o direito de ser quem é, mesmo quando divergir de nós. Empatia e respeito não é apenas tolerar o outro, buscar compreendê-lo em sua singularidade. Descentralização do eu. Olha aí, ó. Já ouviram isso em algum lugar, né? Eu também. Perceber que o mundo não gira apenas em torno das próprias crenças, valores e perspectivas. A gente às vezes tem mania de achar que qualquer coisa que não orbite ao nosso redor está mal situado no universo. Não é? Pois é, mas isso é o que Deus faz para a gente perceber que nós não somos o centro do universo. Ter filhos já ajuda bastante a gente. Né? Apesar deles acharem também que eles são o centro do universo. Mas ao longo do tempo Deus vai tratar isso. Diálogo e convivência com a diversidade. Envolve escutar, dialogar e conviver com a diferença de forma construtiva. Às vezes a gente tem preconceito. A gente acha que abrir diálogo com uma pessoa que crê diferente, ou tem uma crença completamente diferente, é a gente achar que está aceitando aquilo. A pessoa está aceitando porque está dialogando, está vivendo em paz. Não, isso se chama educação, respeito. Não é porque eu estou dialogando, abrindo diálogo, abrindo conversa, que eu estou dizendo que eu concordo. Eu estou apenas dialogando. Nós vamos ter isso dentro das nossas casas, muito, nós temos isso. Seres que vão discordar, seres humaninhos que vão discordar de nós. E nós vamos conviver assim. E isso é a beleza, isso é a alteridade.
A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A alteridade é reconhecer o outro como outro. Ou seja, você não precisa sentir o que ele sente, mas reconhece que a sua diferença como válida. Eu sou eu, você é você. Juntos podemos construir algo sem que eu precise ser igual a você. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, glória a Deus. É isso. É isso. Sem que precisemos ser iguais, construímos algo juntos. A beleza da multiforme graça de Deus. Deus não fez você igualzinho ao outro irmãozinho. Não fez. Nem gêmeos, não é não, Murilão? Nem gêmeos são iguais. Tá? Nem gêmeos são iguais. Nem aqueles que dividem o mesmo útero. Então, isso só mostra pra gente um caminho para construir lugares seguros. Escuta ativa, empatia, alteridade. Rodrigo, o que isso tem a ver com o versículo, pelo amor de Deus, que você leu? Nós vemos isso em pequenas palavras na história de Jesus com o seu pai terreno, José, e com sua mãe terrena, Maria. Né? Ali você tem Jesus tendo aquele momento que a gente conhece bastante de adolescente, aliás, o único relato de Jesus na sua adolescência, virando para os seus pais e dizendo para eles assim, ué, sabia onde eu estava? Né? Aquele famoso assim, e aí, me deixa, eu estava aqui, tranquilo. Sendo que Jesus tinha ficado 3 dias lá, né? E os pais tinham ido embora para casa, né? Para desespero das mães presentes no local e de toda a audiência que são paternas, que tem medo de que um filho não avise quando chega no lugar que ele falou que ia. Contextualizando um pouco, para a gente não ficar tão assustado com a displicência de Maria e José, não é mesmo, Adriana? A gente pensar assim, que naquela época existia um hábito, as viagens eram feitas a pé e em grupo, porque para evitar assaltos, evitar que houvesse algum tipo de prejuízo no caminho. E como os homens andam mais rápido, as mulheres geralmente iam na frente com os animais, né? E para elas irem com o suporte todo, e os homens sozinhos depois atrás. E eles saíam, a largada era bem antes, assim, eles iam andando. E aí, ao longo do caminho, os homens depois encontravam com as mulheres no lugar onde eles tinham combinado de acampar para passar o pernoite para continuar a viagem. Então, era muito, muito comum isso acontecer, porque, imagina, Maria está achando que Jesus está com José, e José está achando que Maria está com Jesus. Isso nunca acontece hoje, né? Em suas devidas proporções, né? Só que não. A gente, às vezes, acha que o outro está fazendo, não era você que era para fazer, não era você que era para fazer. Acontecia lá, só que naquela época tinha um delay de 3 dias. Essa era a grande diferença. Não tinha celular, não tinha comunicação, saiu, não dá para perguntar, ô Maria, Jesus está aí com você, né? Não tinha como fazer isso. Saiu, acabou, entendeu? E o que aconteceu foi que Jesus ficou no templo, em Jerusalém. Estava acontecendo a festa da Páscoa, Jesus já tinha 12 anos, tinha feito 12 anos, já era considerado um adulto para a comunidade judaica, e estava lá discutindo junto com os sacerdotes no templo, que era muito comum isso acontecer, principalmente na época da Páscoa. E Jesus, como era muito novo, estava impressionando os caras lá daquela época. Quando José e Maria dão conta de que deu ruim, que precisava voltar para pegar, e encontram Jesus no templo, questionam Jesus. Ô, meu filho, você está aqui e tal. E aí Jesus, foi estranho o questionamento deles, né, como um bom adolescente. Né? Ele falou assim, mas vocês não tinham que saber que eu estaria aqui, tal. E aí um olhou para o outro, né, daquela coisa assim, e aí? O que a gente faz, né? Eu acho que José olhou para Maria falando assim, aí, ó, filho de Deus, já está, né, já tá achando que é poderoso aí para mandar no próprio pai aqui, o que eu vou fazer? Aí Maria, resolve aí. Aí Maria olha para o céu e fala assim, ó, seu filho aqui, ó, né? Dou uma chinelada, né? Dou uma sandalhada? Não dou, né? O que eu vou fazer? Mas a Bíblia diz que Jesus foi obediente e que Maria guardou essas coisas no seu coração. Diante dos segredos de um adolescente, um segredo sadio, porque ele não contou para o papai e para a mamãe que queria ficar, né? Aliás, notícia importante, né? Tá lá com o Joca na Disney, ele resolve ficar onde? No Epcot Center. Aí você volta para o Epcot, e aí, Joca, tá aqui? Não sabia eu que devia ficar na Disney? Brincando? Né? Nunca isso ia acontecer, né? Eu estou brincando. Mas o mínimo que ia acontecer era FBI, polícia, Interpol, todo mundo junto lá para procurar. Mas a questão aqui é a seguinte, depois dessa confusão de comunicação, de que um filho não fala para a mãe onde vai ficar, a mãe revoltada com o que aconteceu, com a preocupação de 3 dias sem ver o filho, entre parênteses, Salvador do universo,
fecha parênteses, perdido, encontra e fala o quê? Olha, eu estava aqui o tempo todo, o que aconteceu? E no final, um não compreende o outro. A história termina, ele não compreendeu o que eles diziam. E Jesus também não entendeu muito os seus pais. E o que acontece? Ele obedece. E o que acontece com Maria? Ela guarda essas coisas no seu coração. É um segredo sadio. Há algumas falas fortes. Qual a fala forte? Jesus diz assim: não estaria eu buscando, no templo do Senhor, buscando as coisas do meu Pai? É a primeira vez que Jesus fala meu Pai e não nosso Pai. Ele está dizendo para José assim: você não é meu pai. Falas fortes. Há uma tensão nesse momento, mas há um diálogo. E o diálogo que acontece, embora não havia compreensão das tuas partes, termina em obediência e termina em guardar o coração. Expressão bonita essa, né? Para entender essa expressão, eu fui procurar na Bíblia outras histórias que me remetem a isso, esses conflitos que são curados dentro da família por diálogos. Esses problemas de comunicação, ou talvez resoluções de comunicação. A primeira história que vem na minha mente é a história de Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, vocês conhecem, né? Foi treta a vida inteira. Até que chega num momento, lá em Gênesis capítulo 33, em que Esaú encontra, né, Jacó. Há ali uma tensão gigantesca. Esaú pronto para matar. Os ares entre Esaú e Jacó era assim: se nos encontrarmos, vamos nos matar. Era essa o ponto da tensão. Jacó já tinha aprontado de tudo com o irmão. De tudo. Desde o início da vida até o final. Esaú encontra Jacó nesse lugar. Quando ele encontra esse lugar, a Bíblia diz assim: Esaú, o irmão ferido, saiu, correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Esaú ergueu o olhar, viu mulheres e crianças e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradas de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Quando há conflitos em que não se sabe mais quem começou ou não, as coisas que menos importam são palavras explicativas ou justificativas. E os que mais importam são gestos de amor e renúncia. Abandona-se os preconceitos, abandona-se os julgamentos, e vá-se ao encontro do outro, com gestos de amor, para que seu coração seja guardado daquele juiz, do preconceito, da maldade que insiste em dizer para você, e o senso de justiça, você vai deixar passar isso? Ao ouvir o teu irmão e abraçá-lo e beijá-lo e dizer: para com isso, Jacó, nós somos irmãos. Olha só isso aí. Não existe nada que compre o meu perdão para você, eu já te perdoei. É isso que Esaú está dizendo. Mas Jacó disse para o irmão ao mesmo tempo: mas meu irmão, eu quero dizer para você que eu sei o dano que eu te causei. Então eu preciso renunciar também algumas coisas. Eu preciso renunciar às coisas que eu achava que eram princípios inabaláveis para mim. Porque ver a ti, te abraçar e chorar com você é como contemplar a face do próprio Deus. Pontes são construídas, e as melhores delas, construídas de todos dos dois lados, para que se encontrem. E ali haja reconciliação, haja diálogo, haja redenção, haja novos caminhos possíveis. E por que novos caminhos possíveis? Porque essas pontes que eles construíram foi a mesma ponte utilizada. Por quem? Por quem estava nessa história? Pequeno José. José é maltratado por todos os seus irmãos que estavam presentes nesse mesmo dia glorioso de Esaú e Jacó. Ele é jogado, vendido como escravo, traído pelos próprios irmãos.
José então se torna o grande governador do Egito. Seus irmãos chegam pedindo ajuda, sem saber que era o José que estava lá. José então, depois de muitas audiências com seus irmãos, se lembra dessa ponte. Que ponte? A ponte de eu abraçar e beijar e reconstruir. José, diz a Bíblia, que vai diante dos seus irmãos, diz para eles: eu não sou Zafenate Paneia, sou José, sou o irmão de vocês. E abraça e cai de joelhos diante dos seus irmãos chorando. Seus irmãos tentam se justificar com medo e ele diz: não precisam falar nada, porque o mal que vocês fizeram a mim, Deus transformou em bem. Eu vi a face do Senhor junto com meu pai naquele dia. E eu vi hoje a face do Senhor na reconciliação dos meus irmãos. Pontes no tempo, reconciliando através de diálogos poderosos que às vezes não precisam dizer nenhuma palavra. A segunda história que eu observo é Pedro. Pedro com Jesus Cristo. Pedro nega Jesus, embora ter dito para Jesus na noite anterior que jamais faria isso, que daria a vida por ele. E ele nega Jesus. E ao findar desse momento horrível para Pedro, angústia toma conta do coração dele e ele já não encontra mais saída para a sua angústia e para construir qualquer tipo de ponte para que a vida dele continue. Embora ele tenha se isolado, pedido perdão, ele se isola, volta a fazer o que fazia. E Jesus, embora já o perdoado, já tivesse perdoado, faz questão de dizer para os discípulos: me encontrem no Mar da Galileia, mas chamem também a Pedro, porque eu preciso conversar com ele. Diálogos familiares são necessários, mesmo que em nosso coração já esteja tudo sanado. Conversas são importantes, conversas são essenciais. Jesus vai de encontro a Pedro. Pedro repete a atitude bíblica do verdadeiro perdão e de quem se sente perdoado. Corre, nada, pula nos braços de Jesus e diz: Senhor, como é bom te ver, eu te amo. Eu te amo. Senhor, eu posso não te amar do jeito que deveria, mas eu te amo, estou aqui a minha vida. Jesus restaura Pedro porque permite que Pedro tenha essa conversa restauradora, esse diálogo, esse lugar seguro, para que ele possa ser transformado e voltar a ser Pedro, a ser quem ele era, de fato. E por último, a última história que eu leio é a história do filho pródigo, que é uma história contada por Jesus. Mas a mais interessante é que é um filho que distrata o pai, diz que ele poderia ter morrido e que para ele mais importava era o dinheiro do pai. O que me chama a atenção nessa história, o que eu trago nessa história, é justamente que, diante da justificativa preparada e bem elaborada pelo filho pródigo, eu direi para o meu pai: Pai, pequei contra ti e contra o céu, receba-me de volta. Não sou digno de ser chamado filho teu, mas me receba como escravo. Ensaiada, perdão ensaiado, justificativa elaborada, a primeira coisa que ele faz quando encontra o pai não é nada, porque quem faz é o pai, que sai correndo do portão onde esperava o filho, abraça ele, beija ele. E aí ele estava tentando falar a sua fala ensaiada e o pai já diga: tragam uma sandália, tragam um anel, esse meu filho estava perdido e se encontrou. Porque mais importa conversas que curam e que libertam, mais importa a presença do pai que ama do que qualquer outro caminho que eu pudesse encontrar em justificativas ou palavras bonitas. Diálogos que transcendem palavras, porque são feitos de puro amor, base consistente do perdão e da reconciliação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos os nossos jeitos de viver. A nova geração, a velha geração e o que vier pela frente só serão possíveis com muito amor, muito perdão, muita reconciliação, com muito abraço, muito choro e muito beijo. Esses lugares seguros precisam existir. Esses lugares seguros precisam existir para que as pontes possam ser construídas de forma sólida e poderosa. Qual é a minha atitude? Qual é o meu caminho?
Qual é a minha intenção, a minha intencionalidade em produzir lugares assim? Para que esse lugar seja sempre um lugar a ser visitado. Foi aqui que eu me reconciliei. Foi aqui que eu entendi meu pai e minha mamãe. Foi aqui que eu entendi o meu filho e a minha filha. Foi aqui, nesse lugar, em que a redenção, o perdão de Jesus invadiu a nossa casa inúmeras vezes com abraços, choros e beijos. Filhos, às vezes a gente não entende nossos pais. Embora a gente diga que nossos pais não nos entendem. Mas assim do texto que a gente leu, sejam obedientes. Sejam obedientes. Papais, mamães e velha geração. Embora a gente não compreenda a nova geração, ou todas as demandas e as infinitas coisas que existem nessa nova geração, guardem o seu coração. Guardem o seu coração do preconceito, do julgamento. Guardem o seu coração do autoritarismo, da vontade de fazer justiça. Guardem o coração das justificativas, dos argumentos. Guardem o seu coração. Guardem o seu coração. Guardem o seu coração. Construa lugares de perdão e reconciliação. Mas importa o abraço da nova geração. O beijo de perdão e de reconciliação da nova e da velha geração. Para que haja na casa, na grande casa do Senhor, uma grande ponte. Famílias não é posse, não é propriedade. Família não é sistema, não se trata com fórmulas, não existe algoritmos, não existe receita. Família não tem jeito certo. Família é viva, dá trabalho, tem que dialogar, se relacionar, conhecer, tem que amar. Deus nos abençoe.